Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 33. Está escrito assim: Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amados, nós estamos vendo aqui desde o capítulo 14 todo o ensino, toda a instrução de Jesus Cristo para os discípulos depois que Jesus fosse para o Pai, depois que ele ressuscitasse. E aqui nesse capítulo ele explica a obra do Espírito Santo, o conselheiro ele virá a vocês e ele vai convencer as pessoas, é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo ele vai guiar vocês em toda a verdade. Tanto que nesse capítulo aqui Jesus diz assim: eu tenho muito a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele mesmo os guiará em toda a verdade. Ou seja, Jesus está explicando aqui a obra do Espírito Santo, uma obra de conselho, de instrução, de ensino, de consolo. E aí Jesus chega no final desse capítulo, ele diz: olha, eu disse a vocês todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo aqui vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Se nós vermos no capítulo 15, ele fala que o mundo odiaria os discípulos de Jesus. Assim como o mundo odiou Jesus, também odiaria os seus discípulos, perseguiria. Aqui nesse capítulo 16, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim: olha, vai chegar o tempo em que as pessoas vão matar vocês achando que estão fazendo uma obra a Deus, que estão realizando algo bom para Deus. E Jesus está falando tudo isso daqui, nós podemos ver todos os capítulos aqui, 14, 15, 16, e aí ele conclui esse capítulo 16 falando: tudo isso eu estou explicando, falando, anunciando para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo aqui, as aflições vão existir, mas tenham ânimo, por quê? Porque eu já venci o mundo. Amados, o mundo, quando a palavra fala o mundo, não é simplesmente a parte física, geológica, vamos dizer assim, geográfica, mas é o mundo como um conceito, o mundo como a estrutura de crenças, estruturas mentais, a influência, por quê? Porque a influência nesse mundo aqui é das trevas, os conceitos de governo, de influência, de poder são das trevas, o mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus diz que a nossa paz é somente nele, é nele que nós temos paz, por quê? Porque no mundo nós vamos enfrentar aflições, mas ele já venceu o mundo. Esse mundo, como nós o vemos hoje, ele tem uma data limite, ele tem uma data de validade. Ele não vai permanecer assim eternamente. Seja o mundo físico e seja a estrutura espiritual que reina sobre esse mundo aqui, de crenças, de pensamento, de influência, não é para sempre. E lá na cruz do Calvário, Jesus venceu tudo isso. A atitude, a obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição foi a sua vitória. Mas para nós que estamos aqui na Terra vivendo hoje, é como se nós não estivéssemos vendo o final dessa vitória. Nós sabemos, nós cremos, mas não se tornou visível ainda para nós. E vai chegar um dia em que essa vitória de Jesus sobre o mundo, sobre todo o sistema que governa o mundo, sobre todo o império das trevas que reina sobre o mundo, vai se tornar o que? Visível.
Com a sua obra na cruz do Calvário, o Senhor já colocou tudo debaixo dos seus pés. E um dia ficará visível para que todos vejam que só Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele diz que a nossa paz, amados, só pode ser encontrada nele. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos passar por aflições, por dificuldades, por desafios. Mas se nós entendermos que nós estamos em Cristo e que Ele já venceu o mundo, nós podemos desfrutar da paz que excede todo o entendimento humano. Essa é a paz que Jesus deixou para nós. Amados, e é essa a nossa esperança. Tanto que quando o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Tessalônica, explicando o final dos tempos, a volta de Jesus, ele fala assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, quando nós meditamos em toda a obra que Cristo Jesus realizou, isso inclui a sua vinda, a sua volta, perdão, isso inclui a sua volta. Quando nós meditamos em tudo o que o Senhor fez, nós podemos manter o nosso coração esperançoso, o nosso coração em paz, o nosso coração em alegria. Esse é o convite do Senhor para nós, amados. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, o Espírito Santo é aquele que nos dá ânimo, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a viver nesse mundo aqui. Nesse mundo nós vamos enfrentar desafios, obstáculos, lutas, guerras, dificuldades, mas nós precisamos ter uma consciência todos os dias que nós pertencemos a Deus e nós estamos em Cristo. Eu creio que uma das coisas que precisa aumentar na vida cristã, na nossa vida cristã, é a consciência da nossa realidade em Cristo Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos das trevas, nós não estamos mais mortos em pecados e transgressões, pelo contrário, nós fomos perdoados, redimidos, regenerados, justificados. O Senhor já nos deu uma nova vida, nós já fomos colocados em Cristo Jesus. Amados, a consciência dessas verdades precisa estar latente na nossa vida. E não tem como nós termos a consciência dessas verdades se nós não alimentarmos essas verdades, se nós não nos enchermos com a palavra de Deus, com as verdades da palavra de Deus, se nós não ouvirmos a palavra, meditarmos na palavra, enchermos o nosso coração com as verdades da palavra de Deus. Jesus estava ensinando todas as coisas ali para os discípulos e ele disse: olha, eu estou ensinando e falando todas essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz, para que vocês saibam que vocês estão em mim e em mim vocês podem viver em descanso, vocês podem viver em paz, vocês não precisam ficar atormentados, desesperados, medrosos, ansiosos. Em mim vocês podem ter paz. Neste mundo vocês vão passar por aflições, vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu já venci tudo isso. E amados, vai chegar um momento em que essa vitória de Cristo sobre a morte, sobre todo o domínio das trevas, a vitória que Cristo já realizou com a sua obra lá na cruz do Calvário, sua morte, sua ressurreição, ficará visível para todas as pessoas. Todos verão e todos terão que se dobrar diante do único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós, amados, que já entendemos isso, que já fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos alimentar essas verdades no nosso coração, porque a nossa vida é pela fé, amados. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos, é a convicção de coisas que nós não vemos. A fé não é uma atitude estática que nós temos apenas no dia em que nós depositamos a nossa confiança em Jesus e nascemos de novo. Não! A fé é uma atitude dinâmica, a fé é dinâmica, ela precisa ser exercitada e alimentada todos os dias da nossa vida. A fé não é algo que é momentâneo, a fé não é algo que é estático, a fé não é algo
para um único dia na nossa vida. A fé é algo que é dinâmico, por isso que a palavra diz que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, viverá pela fé. E nós precisamos nos encher das verdades de Deus para que a gente caminhe pela fé, para que a gente não ceda ao tormento, ao desespero, ao caos que esse mundo tenta trazer para nós. Jesus já nos advertiu que no mundo nós enfrentaríamos aflições e seria assim mesmo. Mas o nosso local de paz é Cristo. E o nosso bom ânimo vem da certeza que Cristo já venceu tudo isso aqui. Todo esse sistema de influência, de poder, de governo que tem reinado sobre as pessoas, sobre os descrentes, sobre os ímpios, Jesus já venceu tudo isso. Amados, nós precisamos ter consciência dessas verdades. Para quê? Para que a gente possa viver essas verdades e transmitir essas verdades. Como que um cristão que está apavorado, cheio de medo, cheio de preocupação, ele pode falar sobre suficiência de Cristo Jesus, sobre fé na suficiência de Cristo, sobre uma certeza de salvação, sobre uma certeza de redenção? Como que alguém cheio de medo, de pavor, de desespero vai conseguir transmitir uma mensagem de esperança para as pessoas? Não tem como, amados. É por isso que Jesus já está falando aqui, olha, eu estou alertando vocês, existirá perseguição, vai chegar o tempo em que as pessoas vão matar vocês achando que elas estão fazendo um serviço a Deus. Vai chegar o tempo em que será caótico, esse mundo estará caótico, mas eu já estou falando todas essas coisas para vocês e também estou explicando a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai consolar vocês, que vai ensinar vocês, que vai guiar vocês em toda a verdade, que vai fortalecer vocês, que vai convencer vocês. É o Espírito Santo. Veja que Jesus, nesses capítulos 14, 15, 16, o Senhor está nos explicando a vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, essa vida em conflito com tudo o que o mundo proporcionaria, traria para nós, para todo aquele que crê. O mundo vai trazer o quê? Perseguição, o mundo vai trazer ódio, o mundo vai trazer palavras contrárias, mas nós precisamos estar firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus e para isso nós precisamos nos alimentar com as verdades de Deus. As verdades de Deus não produzem medo. As verdades de Deus produzem paz, produzem esperança. O perfeito amor de Deus lança fora, expulsa todo medo. Nós não precisamos ceder ao caos desse mundo, amados. As aflições que nós temos visto ao nosso redor, nós não precisamos ceder a nada disso. Nós podemos e devemos manter o nosso coração bem firmado no Senhor Jesus, confiantes no nosso Deus, porque Ele já venceu o mundo e está chegando a hora em que todos verão que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Amados, o encorajamento de Deus para mim e para você hoje é para que nós nos mantenhamos firmes no Senhor, mantendo o nosso coração confiante no Senhor e sabendo, Jesus já venceu o mundo. Nele eu posso permanecer em paz. Podem vir as lutas que forem, as aflições, os desafios, os obstáculos que forem, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, eu posso simplesmente me manter em paz, em descanso, em confiança no Senhor Jesus, porque Ele já venceu tudo isso. Amados, que eu e você, nós mantenhamos o nosso coração firmado no Senhor, para que através de nós o Espírito Santo possa agir, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vale lembrar, amados, que nós é que somos os instrumentos de Deus para levar a mensagem de salvação. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem que leva a mensagem somos nós. 2 Coríntios capítulo 5, se nós lermos do versículo 17 em diante, em Cristo Jesus nós somos uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e agora, por sermos uma nova criação, o Senhor nos estabeleceu como embaixadores de Cristo Jesus,
como se ele estivesse falando por nosso intermédio, levando a mensagem da justificação, da salvação por nosso intermédio. Nós somos os instrumentos de Deus e para de fato nós vivermos assim, sendo instrumentos de vida, de bênção, de salvação, nós primeiro precisamos estar muito bem firmados nessa salvação, compreendendo que a nossa paz é somente em Cristo Jesus. A paz que o mundo oferece é uma paz que não é real, que não é verdadeira, que não é profunda. É uma paz rasa. É uma paz que depende das circunstâncias. A paz que Cristo nos dá não depende das circunstâncias, depende da certeza de que Ele já venceu o mundo. E nós podemos permanecer em paz. E quando nós alimentamos e ficamos firmados nessa paz, nós começamos a ser os instrumentos de vida aqui nesse mundo aqui. Uma pessoa que se sente em paz, tranquila, em descanso, mesmo com as aflições ao redor, com as circunstâncias contrárias ao redor, uma pessoa que se posiciona assim, ela transmite a verdadeira paz de Cristo e aí sim ela impacta a vida das pessoas. E é para isso que nós fomos chamados, amados. Nós fomos chamados para levar o bom perfume de Cristo para esse mundo. Aqueles que infelizmente não vão se render, eles não vão se sentir à vontade com a fragrância de Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu, né? Para os que estão sendo salvos é o bom perfume de Cristo, mas para aqueles que permanecem na perdição é um cheiro ruim, eles não gostam. Mas nós fomos escolhidos por Deus, como eu já mencionei ontem, não escolhidos porque somos melhores ou porque o Senhor faz acepção. Não, não. O Senhor sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria. Agora, nós que estamos aqui, pertencentes ao corpo de Cristo, nós precisamos nos dispor a Deus para sermos os seus instrumentos, para levar vida, para levar paz ao mundo, para que através de nós a mensagem seja proclamada e o Espírito Santo possa convencer os corações. É o Espírito Santo que faz a obra do convencimento. É o Espírito Santo que faz com que a mensagem chegue no coração e impacte a vida daquela pessoa. Agora, nós, quando nos colocamos como colaboradores de Deus, amados, quando nós nos colocamos como os dispenseiros de Deus, nós podemos ser esses instrumentos que primeiro recebem a paz de Cristo, pelo entendimento e pela convicção de que o Senhor Jesus já venceu o mundo, nós podemos permanecer em paz. E nessa paz, nós começamos a transmitir vida, a transmitir salvação para as pessoas ao nosso redor. E mais do que nunca, nós precisamos viver assim. Nós precisamos compreender esse propósito como corpo de Cristo, de sermos os representantes dele aqui nessa terra. Amados, que eu e você nós entendamos que o Espírito Santo, o Senhor já enviou para viver em nós, para estar sobre nós. É o Espírito Santo que nos consola, que nos instrui, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos ensina. É o Espírito Santo que ministra essa paz que excede todo entendimento em nosso coração e vai nos dando a certeza de que Cristo Jesus já venceu o mundo, por isso nós podemos permanecer em paz. E como colaboradores de Deus, nós vamos nos colocando à disposição dele, nos alimentando com as verdades de Deus, enchendo o nosso coração e a nossa mente com as verdades de Deus. Por quê? Porque a vida do cristão é pela fé, e a fé, como eu já mencionei, é algo que é dinâmico, que precisa ser exercitado todos os dias. Não pode ser um único dia, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos alimentar com as verdades de Deus, para que nós possamos ter paz em Cristo Jesus, vivenciar, experienciar essa paz, na certeza de que Cristo já venceu o mundo, para que então nós possamos de fato sermos os representantes dele aqui nessa terra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos esse propósito tão especial como corpo de Cristo, como membros do seu corpo, de sermos os seus representantes aqui na terra, para levar a mensagem de salvação, para transmitir vida e transmitir salvação para o maior número de pessoas possível. Como está escrito, o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. O
Senhor deseja alcançar o coração de todos os homens e o Senhor nos chamou para que através da igreja, através do seu corpo, o mundo possa te conhecer. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Nós possamos receber esse chamado, esse propósito como um privilégio, porque é um privilégio sermos os seus representantes aqui nessa terra. Pai, por isso nós não queremos viver para nós mesmos, não queremos olhar para esse mundo e achar que nós pertencemos a ele. Não, Senhor. Nos ajuda a compreender que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós pertencemos a Ti, nós pertencemos ao reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, a compreender que as aflições, as dificuldades, os problemas que enfrentamos aqui nesse mundo não são nada comparados com a glória que está por vir, que será revelada. Ah, Pai, nos ajuda a compreender que a verdadeira paz nós só temos em Ti, no Senhor Jesus. Nos ajuda a afirmar no nosso coração o entendimento de que o Senhor já venceu esse mundo e que está muito breve, está chegando um momento em que todos verão que só Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nos ajuda a viver nessa certeza, nessa confiança, nessa alegria, nesse descanso, nessa paz. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias contrárias, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Nós queremos todos os dias da nossa vida viver fortalecidos no Senhor, levar uma vida para a Tua glória, revelando a Tua paz, revelando a Tua vida. Ah, Senhor, nos ajuda nisso, nós queremos de fato ser os Seus representantes aqui. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a Tua glória. Pai, aqueles meus irmãos que estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando situações difíceis, Pai, a minha oração é para que eles sejam renovados com a força do seu poder. Pai, para os meus irmãos gaúchos que enfrentaram tanta dificuldade nessas últimas semanas, nesse último mês, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, que eles compreendam que ainda que nesse mundo eles enfrentem todo tipo de aflição, eles têm paz por estarem em Ti. O Senhor já venceu tudo isso e o Senhor mesmo os guiará para a sua glória, o Senhor mesmo os fortalecerá, o Senhor mesmo abrirá portas para eles. Ah, Senhor, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida à sua disposição, Pai. Nós não queremos mais viver apenas para nós mesmos, não queremos viver preocupados, amedrontados por causa das coisas desse mundo. Nós reconhecemos nesse dia que o Senhor é a nossa paz e nós queremos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, na certeza de que o Senhor já venceu tudo isso daqui e que muito breve nós estaremos contigo para sempre. E enquanto nós estamos aqui, nos ajuda a permanecermos firmes no Senhor e a levarmos a tua mensagem para alcançarmos o maior número de pessoas possível. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.